Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como que vocês estão? Bom, hoje vamos dar continuidade à leitura do livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. E hoje é a leitura do capítulo 10, tá bom? Então, antes de iniciarmos, eu já peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Comenta o que você está achando desse livro, o que você está achando das leituras. E me segue lá no Instagram, @Suelen_Dantas com 2 T's, que lá eu posto conteúdos diários de frases, curiosidades sobre as mulheres revolucionárias aí, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 10, Mulheres Comunistas. Em 1848, ano em que Karl Marx e Friedrich Engels publicaram seu Manifesto Comunista, a Europa era cenário de inúmeros levantes revolucionários. Um dos participantes da Revolução de 1848, um oficial de artilharia e colega de trabalho próximo de Marx e Engels, chamado Joseph Endemeyer, imigrou para os Estados Unidos e fundou a primeira organização marxista da história do país. Em 1852, quando Endemeyer criou a Liga Proletária, ao que parece nenhuma mulher estava associada ao grupo. Se, entretanto, houve mulheres envolvidas, há muito tempo elas caíram no anonimato histórico. Ao longo das décadas posteriores, as mulheres permaneceram ativas em suas associações operárias, no movimento anti-escravista e no desenvolvimento de campanhas pelos próprios direitos. Mas, para todos os efeitos, pareciam estar ausentes das fileiras do movimento socialista marxista, assim como a Liga Proletária, a Associação Nacional de Trabalhadores e a Agremiação Comunista eram totalmente dominadas por homens. Mesmo o Partido Trabalhista Socialista era predominantemente masculino. Na época em que o Partido Socialista foi criado, em 1900, a composição do movimento socialista começava a mudar. À medida que a reivindicação geral pela igualdade feminina se fortalecia, as mulheres eram cada vez mais atraídas para a luta por mudanças sociais. Elas começaram a afirmar seu direito de participar desse novo desafio às estruturas opressivas da sociedade. A partir de 1900, em maior ou menor grau, a esquerda marxista sentiria a influência de suas integrantes do sexo feminino. Como principal defensor do marxismo por quase 2 décadas, o Partido Socialista apoiou a batalha pela igualdade das mulheres. Por muitos anos, na verdade, foi o único partido político a defender o sufrágio feminino. Graças às mulheres socialistas, como Pauline Neumann e Rose Schneiderman, um movimento sufragista foi criado no interior da classe trabalhadora, quebrando o monopólio que por uma década as mulheres de classe média tiveram sobre a mobilização das massas a favor do voto. Em 1908, o Partido Socialista criou uma Comissão Nacional de Mulheres. Em 8 de março daquele ano, as mulheres socialistas do Lower East Side, em Nova York, organizaram uma manifestação de massa em apoio ao sufrágio igualitário, cujo aniversário continua a ser comemorado em todo o mundo como o Dia Internacional da Mulher. Quando o Partido Comunista foi fundado em 1919, na realidade foram criados 2 partidos comunistas que mais tarde se fundiram. As mulheres que haviam integrado o Partido Socialista estavam entre suas primeiras líderes e ativistas. Mother, mãe, Ella Rive Blur, Anita Whitney, Margaret Prevey, Kate Sandler, Rose Pastor e Jeanette Peel. Eram todas comunistas associadas à esquerda do Partido Socialista. Embora a Organização Sindical Industrial, Trabalhadores Industriais do Mundo, IWW na sigla original, não fosse um partido político e inclusive se opusesse à organização de partidos políticos,
foi a segunda força mais influente na formação do Partido Comunista. A IWW, conhecida popularmente como Robles, foi fundada em junho de 1905. Definindo-se como um sindicato de trabalhadores da indústria, a IWW proclamava que jamais poderia existir um relacionamento harmônico entre a classe capitalista e os trabalhadores por ela empregados. O objetivo maior do Robles era o socialismo, e sua estratégia era a luta de classes sem tréguas. Quando Big Bill Harold realizou a primeira assembleia, duas das lideranças operárias que sentaram na tribuna eram mulheres: Motter, Mary Jones e Lucy Parsons. Ainda que tanto o Partido Socialista quanto o IWW aceitassem mulheres em suas fileiras e as encorajassem a se tornar líderes e ativistas, apenas a IWW adotou como política complementar a luta direta contra o racismo. Sob a liderança do Daniel Delon, o Partido Socialista não reconhecia a opressão específica do povo negro, embora a maioria da população negra trabalhasse na agricultura, como meeira arredentária e por jornada. Os socialistas argumentavam que apenas o proletariado era relevante para seu movimento. Mesmo o importante líder, Eugênie Debs, dizia que a população negra não necessitava de ampla defesa de seu direito à igualdade e à liberdade enquanto grupo. Como a preocupação primordial dos socialistas era a luta entre o capital e o trabalho, Debs sustentava que não temos nada de especial a oferecer aos negros. Já para a IWW, o principal objetivo era organizar a classe assalariada e desenvolver a consistência de classe revolucionária e socialista. Ao contrário do Partido Socialista, entretanto, o IWW dirigia sua atenção explicitamente aos problemas específicos da população negra, de acordo com Mary White Ovington. Há duas organizações nesse país que demonstraram se importar com os plenos direitos das pessoas negras. A primeira é a Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor. A segunda organização, que ataca a segregação dos negros, é a Trabalhadores Industriais do Mundo. A IWW ficou ao lado da população negra. Ellen Ullman era uma socialista negra e importante porta-voz da campanha em defesa da líder de seu partido, Kate Richard O'Hare, que estava presa. Como mulher negra, entretanto, Ellen era uma raridade nas fileiras do Partido Socialista. Antes da Segunda Guerra Mundial, o número de mulheres negras que trabalhavam na indústria era insignificante. Em consequência, elas eram praticamente ignoradas pelos recrutadores do Partido Socialista. A postura negligente dos socialistas vis-à-vis as mulheres negras era um dos legados infelizes que o Partido Comunista teria de superar. De acordo com o líder comunista e historiador William Foster, durante o início dos anos 1920, o partido foi negligente em relação às reivindicações específicas das mulheres negras na indústria. Ao longo da década seguinte, entretanto, comunistas acabaram de reconhecer a centralidade do racismo na sociedade dos Estados Unidos. Desenvolveram uma séria teoria sobre a libertação negra e produziram um histórico consistente de ativismo na ampla luta contra o racismo. Lucy Parsons. Lucy Parsons permanece uma das poucas mulheres negras cujo nome ocasionalmente é citado em relatos sobre o movimento operário nos Estados Unidos. Quase sempre, entretanto, ela é identificada apenas como a delicada esposa de Albert Parsons, um dos mártires do massacre de Haymarket. Certamente, Lucy Parsons foi uma das mais ferrenhas defensoras de seu marido, mas ela era muito mais do que uma esposa leal e uma viúva revoltada que queria proteger e vingar seu marido. Como a recente biografia escrita por Caroline Ashbalg confirma, sua atividade jornalística e militante a favor da classe trabalhadora como um todo se estendeu por mais de 60 anos. O envolvimento de Lucy Parsons nas lutas trabalhistas começou quase uma década antes do massacre de Haymarket e se estendeu pelos 55 anos posteriores.
Sua trajetória política abrangeu desde a defesa do anarquismo na juventude até a filiação do Partido Comunista na idade madura. Nascida em 1853, Lucy Parsons se tornou ativa no Partido Trabalhista Socialista já em 1877. Nos anos seguintes, o jornal dessa organização anarquista, o Socialiste, publicaria seus artigos e poemas, e Parsons também se engajaria na organização do Sindicato de Trabalhadores de Chicago. Após os tumultos instigados pela polícia em 1º de maio de 1886, na Praça Haymarket, em Chicago, seu marido foi um dos 8 líderes operários radicais presos pelas autoridades. Lucy Parsons iniciou imediatamente uma campanha militante para libertar os acusados de Haymarket. Viajando pelo país, ela se tornou conhecida como uma proeminente líder operária e uma importante defensora do anarquismo. Sua reputação fez dela um alvo muito frequente da repressão. Em Columbus, Ohio, por exemplo, o prefeito proibiu um de seus discursos previstos para o mês de março, e ela se recusou a respeitar o mandato de interdição, o que levou a polícia a prendê-la. De cidade em cidade, os auditórios se fechavam para ela no último minuto. Investigadores se posicionaram em cada canto dos salões de reunião. A polícia a mantinha sob constante vigilância. Mesmo durante a execução de seu marido, Lucy Parsons e as 2 crianças do casal foram detidas por policiais de Chicago, um dos quais comentou: "Aquela mulher deve ser mais temida do que 1000 agitadores." Embora fosse negra, fato que por causa das leis de miscigenação ela ocultava com frequência, e embora fosse mulher, Lucy Parsons argumentava que racismo e sexismo eram ofuscados pela ampla exploração da classe trabalhadora pelos capitalistas. Como vítimas da exploração capitalista, dizia Parsons, a população negra e as mulheres, tanto quanto a população branca e os homens, deveriam dedicar toda a sua energia à luta de classes. Aos seus olhos, a população negra e as mulheres não sofriam formas específicas de opressão, e não havia necessidade real de movimentos de massa para combater o racismo e o sexismo de forma explícita. Sexo e raça, de acordo com a teoria de Lucy Parsons, eram fatos da existência manipulados pelos empregadores, que buscavam justificar o modo como exploravam ainda mais as mulheres e as minorias étnicas. Se a população negra estava sujeita à brutalidade da lei de linchamentos, era porque sua pobreza enquanto grupo fazia dela a mão de obra mais vulnerável de todas. "Há alguém tão estúpido?", perguntou Parsons em 1886, "a ponto de acreditar que essas afrontas têm se acumulado sobre o negro por ele ser negro? De alguma forma, é porque ele é pobre, é porque ele é dependente, porque ele é mais pobre enquanto classe do que seu irmão branco nortista escravo do salário." Lucy Parsons e Mother Mary Jones foram as 2 primeiras mulheres a integrar a Organização Operária Radical, conhecida como Trabalhadores Industriais do Mundo, IWW. Altamente respeitadas no movimento operário, ambas foram convidadas a se sentar no comitê executivo ao lado de Eugene Debs e Big Bill Raymond, durante a convenção inaugural da IWW em 1905. No discurso proferido aos delegados da convenção, Lucy Parsons revelou uma sensibilidade especial em relação à opressão das mulheres trabalhadoras, que, em sua opinião, eram manipuladas pelos capitalistas em uma tentativa de diminuir o salário de toda a classe trabalhadora. "Nós, mulheres deste país, não temos voto, mesmo que desejássemos usá-lo, mas temos nosso trabalho. Sempre que os salários vão ser reduzidos, a classe capitalista usa as mulheres para reduzi-los. Além disso, durante este período em que a difícil condição das prostitutas era praticamente ignorada, Parsons disse, durante a convenção da IWW, que ela também falava em nome de minhas irmãs, que posso ver quando saio pela noite de Chicago." Durante os anos 1920, Lucy Parsons começou a se associar às lutas do jovem Partido Comunista.
uma das muitas pessoas que se impressionou profundamente com a Revolução dos Trabalhadores na Rússia em 1917, ela estava convencida de que um dia a classe trabalhadora conseguiria triunfar nos Estados Unidos da América. Quando comunistas e outras forças progressistas fundaram a Defesa Operária Internacional em 1925, Parson trabalhou ativamente para o novo grupo. Lutou pela libertação de Tom Money, na Califórnia, pelos 7 jovens de Scottsboro, no Alabama, e pelo jovem comunista negro Angelo Erdon, preso pelas autoridades da Geórgia. De acordo com a pesquisa de sua biografia, foi em 1939 que Lucy Parson entrou oficialmente para o Partido Comunista. Quando ela morreu em 1942, uma homenagem publicada no Daily Worker a descreveu como um elo entre o movimento operário atual e os grandes eventos históricos dos anos 1880. Ela foi uma das mulheres verdadeiramente grandes da América, determinada e dedicada à classe trabalhadora. Ella Wheeler Bloor. Nascida em 1862, a notável articuladora operária e ativista pelas causas dos direitos das mulheres, da igualdade negra, da paz e do socialismo, popularmente conhecida como Mother, Bloor filiou-se ao Partido Socialista logo após a sua fundação. Veio a ser uma líder socialista e lenda viva da classe trabalhadora em todo o país. Viajando de carona de uma ponta a outra dos Estados Unidos, tornou-se o coração e a alma de incontáveis greves. Condutores de bondes da Filadélfia foram os primeiros a ouvir seus discursos a favor das greves. Em outras partes do país, a mão de obra mineira, meeira e do setor têxtil estava entre as categorias que se beneficiaram do seu impressionante talento como oradora e de suas poderosas habilidades como articuladora. Aos 62 anos, Mother Bloor ainda pedia carona de um estado a outro. Quando estava com 78 anos, Mother Bloor publicou a história de sua vida como articuladora operária. Desde seus dias anteriores ao socialismo até o período de sua filiação ao Partido Comunista, como socialista, sua consciência sobre a classe trabalhadora não incluía uma explícita percepção da opressão específica sofrida pelo povo negro. Enquanto comunista, entretanto, Mother Bloor combateu inúmeras manifestações de racismo e incitou outras pessoas a fazerem o mesmo. Em 1929, por exemplo, quando a Defesa Operária Internacional realizou sua convenção em Pittsburgh, Pensilvânia, tínhamos reservado quartos para todas as delegadas e delegados no Hotel Monongahela. Quando chegamos tarde da noite, com 25 delegados negros, o gerente do hotel disse que, embora pudéssemos pernoitar ali, eles teriam de sair imediatamente pela manhã. Na manhã seguinte, votamos que toda a convenção deveria se reunir no hotel de forma ordeira. Marchamos até o hotel carregando cartazes que enfatizavam sem discriminação. Entramos no lobby, que naquele momento estava repleto de jornalistas, policiais e uma multidão de curiosos. No início da década de 1930, Mother Bloor fez um discurso em uma reunião em Lupe City, Nebraska, em apoio às mulheres que fizeram greve contra seus empregadores nas granjas. A assembleia grevista foi violentamente atacada por uma gangue racista que se opunha à presença de pessoas negras na reunião. Quando a polícia chegou, Mother Bloor foi presa, junto com uma mulher negra e seu marido. A mulher, Sra. Floyd Blotz, era uma destacada integrante do comitê anti-guerra da região e seu marido era ativista do Conselho de Desempregados da cidade. Quando os agricultores locais arrecadaram dinheiro suficiente para pagar a fiança de Mother Bloor, ela recusou a ajuda, insistindo que não sairia até que os Boots pudessem acompanhá-la. Senti que não podia aceitar a fiança e deixar os 2 camaradas negros na cadeia, em uma atmosfera tão perigosamente carregada de ódio amargo contra negros. Durante esse período, Mother Bloor organizou uma delegação dos Estados Unidos para participar da Conferência Internacional de Mulheres em Paris. 4 das integrantes da delegação eram negras. Capitola Taisker,
uma meeira do Alabama, alta e elegante, a vida de toda a delegação. Lulia Jackson, eleita pela mão de obra mineira na Pensilvânia, uma mulher que representava as mães dos jovens de Scottsboro. E Mabel Bird, uma jovem brilhante que se formou com honras na Universidade de Washington e que havia atuado na Organização Internacional do Trabalho em Genebra. Na conferência de 1934 em Paris, Capitola Tasker foi uma das mulheres estadunidenses eleitas para integrar o comitê executivo da Assembleia, ao lado de Motter Bloor e a representante do Partido Socialista. Mabel Bird, a bacharela negra, foi eleita como uma das secretárias da conferência. Lulia Jackson, representante negra dos mineiros da Pensilvânia, sobressaiu como uma das figuras proeminentes da Conferência de Mulheres em Paris. Em sua persuasiva resposta ao grupo pacifista que participava da reunião, ela argumentou que apoiar a guerra contra o fascismo era o único modo de garantir uma paz significativa. Durante o processo de deliberações, uma pacifista engajada reclamou: acho que se fala muito sobre conflito naquele manifesto anti-guerra. Fala-se em lutar contra a guerra, lutar pela paz, lutar, lutar, lutar. Somos mulheres, somos mães, não queremos lutar. Sabemos que mesmo quando nossas crianças se comportam mal, somos boas com elas. E as vencemos pelo amor, não lutando contra elas. O contra-argumento de Lulia Jackson foi direto e lúcido. Senhoras, acaba de ser dito que não devemos lutar, que devemos ser afáveis e gentis com nossos inimigos, com aqueles que são a favor da guerra. Não posso concordar com isso. Todas sabemos o que causa a guerra é o capitalismo. Não podemos simplesmente servir o jantar a esses capitalistas malcriados e colocá-los na cama como fazemos com nossas crianças. Devemos lutar contra eles. Como Maud de Bloor conta em sua autobiografia, todas riram e aplaudiram, até mesmo a pacifista. E como consequência, o manifesto anti-guerra foi aprovado com unanimidade. Quando Capitola Tasker, a meeira negra do Alabama, discursou na conferência, a plateia a ouviu comparar o fascismo vigente na Europa com o terror racista sofrido pela população negra dos Estados Unidos, descrevendo de modo vívido os assassinatos praticados por gangues no Sul. Ela colocou as delegadas presentes a par da violenta repressão dirigida contra as meeiras e os meeiros do Alabama que tentavam se organizar. Segundo Capitola Tasker, sua oposição pessoal ao fascismo era tão profunda porque ela mesma já havia sido vítima dos terríveis danos causados por ele. Concluiu seu discurso com a canção dos meeiros que adaptou à ocasião. Como uma árvore enraizada junto ao rio, não seremos removidas. Somos contra a guerra e o fascismo, não seremos removidas. Enquanto a delegação dos Estados Unidos voltava para a casa de navio, Motte Bloor relembrou o comovente testemunho de Capitola Tasker sobre suas experiências em Paris. Motter, quando eu voltar ao Alabama e for aquele canteiro de algodão atrás de nosso velho barraco, vou ficar ali pensando com meus botões. Capitola, você foi mesmo até Paris. Viu todas aquelas mulheres maravilhosas e ouviu todos aqueles belos discursos ou foi só um sonho? E se no fim das contas realmente não tiver sido um sonho? Ah, Motter, então eu vou alardear por todo o Alabama tudo o que aprendi ali e vou dizer a todas as pessoas como as mulheres de todo o mundo estão lutando para acabar com essa espécie de terror que temos no Sul e para acabar com a guerra. Como concluíram Motter Bloor e suas camaradas do Partido Comunista, a classe trabalhadora não poderá assumir seu papel histórico como uma força revolucionária se trabalhadoras e trabalhadores não lutarem incansavelmente contra o veneno social que é o racismo. A longa lista de impressionantes realizações associadas ao nome de ela, Yves Bloor, revela que essa comunista branca era uma aliada extremamente ética do movimento pela libertação negra. Anita Whitney.
Quando Anita Whitney nasceu em 1867, em uma próspera família de São Francisco, ninguém poderia imaginar que ela se tornaria um dia a dirigente do Partido Comunista na Califórnia. Talvez estivesse destinada a ser uma ativista política, pois assim que se formou em Wellesley, a respeitada Universidade para Mulheres da Nova Inglaterra, ela trabalhou como voluntária em projetos beneficentes e de serviço social e logo se engajou ativamente na defesa do sufrágio feminino. Quando voltou à Califórnia, Anita Whitney se juntou à Liga do Sufrágio Igualitário e foi eleita presidenta a tempo de ver seu estado se tornar o sexto do país a estender o direito de voto às mulheres. Em 1914, Anita Whitney uniu-se ao Partido Socialista. Apesar da postura de relativa indiferença de seu partido em relação à luta do povo negro, ela apoiou de imediato as causas antirracistas. Quando a seção da área da Baía de São Francisco da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor foi fundada, Whitney, com entusiasmo, concordou em integrar o comitê executivo, identificando-se com as posições dos membros da ala esquerda do Partido Socialista. Ela se juntou às pessoas que criaram o Partido Comunista Operário em 1919. Logo depois, esse grupo se fundiu ao Partido Comunista dos Estados Unidos. O ano de 1919 foi marcado pelas infames incursões anticomunistas iniciadas pelo procurador-geral, A. Michael Palmer. Anita estava destinada a se tornar uma das muitas vítimas das batidas de Palmer. Ela foi informada de que um discurso que faria para as mulheres do movimento associativo ligadas à seção de Oakland da Liga Cívica da Califórnia havia sido banido pelas autoridades. Apesar da proibição oficial, ela discursou em 28 de novembro de 1919 sobre o problema do negro nos Estados Unidos. Seus comentários centraram-se de forma categórica na questão dos linchamentos. Desde 1890, quando nossas estatísticas começaram a ser feitas, ocorreram nesses Estados Unidos 3.228 linchamentos, 2.500 de homens de cor e 50 de mulheres de cor. Gostaria de poder encerrar a questão com esses números exatos, mas sinto que devemos encarar a barbaridade da situação a fim de fazer nossa parte para riscar essa desgraça dos registros históricos de nosso país. Prosseguiu com uma pergunta à audiência de mulheres brancas da agremiação. Sabiam elas que um homem de cor disse uma vez que se fosse dono do inferno e do Texas, ele preferiria alugar o Texas e morar no inferno? É uma pergunta, gente. Sabiam elas que um homem de cor disse uma vez que se fosse dono do inferno e do Texas, ele preferiria alugar o Texas e morar no inferno? O raciocínio dele, explicou Anita, em um tom sério, era baseado no fato de que o Texas carregava o título de terceiro estado do Sul com o maior número de assassinatos cometidos por gangues racistas. Apenas a Geórgia e o Mississippi podiam se gabar de números maiores. Em 1919, ainda era raro que uma pessoa branca apelasse a outras da mesma raça para que se levantassem contra o flagelado dos linchamentos. A propaganda racista generalizada e, em particular, a repetida evocação do mito do estuprador negro resultaram no desejo de separação e alienação. Mesmo nos círculos progressistas, a população branca frequentemente hesitava em falar contra os linchamentos, já que eles eram justificados como reações lastimáveis aos ataques sexuais de negros contra as mulheres brancas do Sul. Anita Whitney era uma das pessoas brancas que mantinham a visão lúcida, apesar do poder da propaganda racista predominante, e ela estava disposta a assumir as consequências de sua postura antirracista. Embora estivesse claro que poderia ser presa, escolheu falar sobre os linchamentos às mulheres do movimento associativo branco de Oakland. Como esperado, ao fim de seu discurso, ela foi detida e acusada pelas autoridades de sindicalismo criminoso. Depois, Whitney foi julgada e condenada a cumprir pena na prisão de San Quentin,
onde ficou por várias semanas até ser solta devido ao recurso de apelação. Anita Whitney só foi absolvida em 1927 pelo governador da Califórnia. Como mulher branca do século XX, Anita Whitney foi de fato uma pioneira na luta contra o racismo. Junto com suas camaradas negras, ela e outras mulheres semelhantes moldariam a estratégia do Partido Comunista para a emancipação da classe trabalhadora. Nessa estratégia, a luta pela libertação negra seria um elemento central. Em 1936, Anita Whitney se tornou a dirigente estadual do Partido Comunista na Califórnia e logo depois foi eleita para integrar o Comitê Nacional do Partido. Uma vez perguntaram a ela: Anita, como você encara o Partido Comunista? Que significado ele tem para você? Por quê? Ela sorriu incrédula, pega de surpresa por uma pergunta como essa. Bem, ele deu um propósito à minha vida. O Partido Comunista é a esperança do mundo. Elizabeth Gurley Flynn. Elizabeth Gurley Flynn morreu em 1964, aos 74 anos. Havia atuado por quase 6 décadas em causas socialistas e comunistas. Seu pai e sua mãe eram membros do Partido Socialista e ela descobriu muito cedo sua própria afinidade com a contestação socialista à classe capitalista. A jovem Elizabeth ainda não tinha 16 anos quando realizou sua primeira apresentação pública em defesa do socialismo. Com base em suas leituras dos livros Reivindicação dos Direitos da Mulher, de Mary... Nossa, nome muito difícil. Wollstonecraft. E Mulheres e Socialismo, de Auguste Bebel, ela fez um discurso na agremiação socialista do Harlem em 1906, intitulado O que o socialismo fará pelas mulheres. Embora seu pai, um pouco com base na ideologia da supremacia masculina, estivesse relutante em permitir que Elizabeth falasse em público, a recepção entusiasmada que ela teve no Harlem foi fez com que ela mudasse de ideia. Acompanhada pelo pai, ela se acostumou a falar nas ruas, uma tática radical típica da época. Elizabeth Gurley Flynn teve sua primeira experiência na prisão pouco tempo depois, acusada de discursar sem permissão. Ela foi levada para a cadeia com o pai. Aos 16 anos, a carreira de Elizabeth Gurley Flynn como ativista pelos direitos da classe trabalhadora havia sido lançada. Sua tarefa inicial foi uma defesa de Big Bill Haywood, acusado de crimes por uma conspiração instigada por trusts do setor de cobre. Durante suas viagens pela região oeste em favor de Haywood, ela se uniu às lutas da IWW em Montana e em Washington. Depois de 2 anos como membro do Partido Socialista, Elizabeth Gurley Flynn se tornou uma importante articuladora da IWW. Renunciou ao cargo que ocupava no Partido Socialista, convencida de que ele era estéril e sectário em comparação com esse movimento de base que estava tomando o país. Com uma abundante experiência em greves, incluindo diversos confrontos com a polícia, Elizabeth Gurley Flynn foi a Lawrence, Massachusetts, em 1912, quando trabalhadoras e trabalhadores do setor têxtil entraram em greve. Suas reivindicações eram simples e convincentes. Nas palavras de Mary Hatworth, em Lawrence, os salários eram tão baixos que 35% das pessoas ganhavam menos de $7 por semana. Menos de 1/5 recebia mais que $12 por semana. Elas eram divididas por nacionalidade, falavam mais de 40 idiomas e dialetos diferentes, mas estavam unidas pela miséria e pelo fato de que suas crianças morriam. 1 em cada 5 crianças com menos de 1 ano morria. Poucas outras cidades nos Estados Unidos tinham taxas de mortalidade maiores. Eram todas cidades industriais. De todas as pessoas que discursavam na Assembleia de Greve, disse Vorse, que cobriu o caso para Arpens, Elizabeth Gurley Flynn foi a maior inspiração para esses trabalhadores. Suas palavras os incentivavam a perseverar. Quando Elizabeth Gurley Flynn falou, o entusiasmo da multidão se tornou visível. Ela ficou ali, jovem com seus olhos azuis irlandeses,
seu rosto branco como magnólia e sua nuvem de cabelos negros, o retrato de uma jovem líder revolucionária. Ela emocionou a todos, elevou-lhes o ânimo em seu apelo por solidariedade. Foi como se uma chama tivesse arrebatado à audiência algo emocionante e poderoso, um sentimento que havia tornado a libertação do povo algo possível. Em suas viagens pelo país como agitadora de greves da IWW, Elizabeth Gurley Flynn às vezes trabalhava com um conhecido líder indígena norte-americano, Frank Lilly. Em 1916, por exemplo, eles representaram juntos os Wobblies durante a greve nas empresas de extração de ferro das montanhas de Mesabi, em Minnesota. Menos de um ano depois, Elizabeth soube que Frank Little havia sido linchado em Butte, Montana. Ele havia sido atacado por uma gangue após discursar para a mão de obra mineira em greve na região. 6 homens mascarados vieram ao hotel durante a noite, arrombaram a porta, arrancaram Frank da cama, levaram-no até as vigas de sustentação da ferrovia nas cercanias da cidade e lá o enforcaram. Um mês após a morte de Frank Lynch, um processo aberto pelas autoridades federais acusou 168 pessoas de conspirar com ele para dificultar a aplicação de certas leis dos Estados Unidos. Elizabeth Gurley Flynn era a única mulher entre os acusados e Ben Fletcher, um estivador e líder da IWW na Filadélfia, o único negro citado na ação judicial. A julgar pelas reflexões autobiográficas de Elizabeth Gurley, ela estava ciente desde o início de sua carreira política da opressão específica sofrida pelo povo negro. Sua consciência da importância da luta antirracista foi, sem dúvida, intensificada por seu envolvimento na IWW. Os Wobblies declararam publicamente que há apenas uma organização operária nos Estados Unidos que admite trabalhadoras e trabalhadores de cor em condição de absoluta igualdade com as pessoas brancas. Há trabalhadores industriais no mundo. Na IWW, o trabalhador de cor, homem ou mulher, está em pé de igualdade com qualquer outro trabalhador. Mas a IWW era uma organização sindical focada na mão de obra industrial que, graças à discriminação racista, ainda era esmagadoramente branca. A minúscula minoria de pessoas negras na mão de obra industrial quase não incluía mulheres que permaneciam absolutamente excluídas das atividades industriais. De fato, a maioria da mão de obra negra, tanto masculina quanto feminina, ainda trabalhava na agricultura ou nos serviços domésticos. Como consequência disso, apenas uma fração da população negra podia ser alcançada por um sindicato industrial, a menos que o sindicato lutasse de modo vigoroso pela admissão de pessoas negras na indústria. Em 1937, Elizabeth Gurley Flynn se tornou uma integrante ativa do Partido Comunista e, pouco depois, despontou como uma das principais líderes da organização. Trabalhando em contato direto com pessoas da comunidade negra comunista, como Benjamin Davis e Claudia Jones, ela desenvolveu uma nova compreensão do papel central da libertação negra na batalha geral pela emancipação da classe trabalhadora. Em 1948, Flynn publicou um artigo na Political Affair, a revista teórica do partido, sobre o significado do Dia Internacional da Mulher. Como ela diz neste texto, o direito ao trabalho, à formação, à atualização e à valorização do tempo de serviço, meios de proteção à saúde e à segurança, creches adequadas, essas continuam a ser as demandas urgentes das mulheres da classe trabalhadora organizada e são necessárias para todas as pessoas que trabalham duro, especialmente as mulheres negras. Criticando a desigualdade entre as veteranas de guerra e seus pares do sexo masculino, recordou seu público leitor de que as veteranas negras sofriam em um grau ainda maior do que suas irmãs brancas. De fato, as mulheres negras geralmente estavam presas por um grilhão triplo de opressão. Toda desigualdade e limitação imposta à mulher branca estadunidense são agravadas 1000 vezes entre as mulheres negras, triplicamente exploradas, como negras, como trabalhadoras e como mulheres. Essa mesma análise
do risco triplo a propósito foi posteriormente sugerida pelas mulheres negras que tentaram influenciar a fase inicial do movimento contemporâneo pela libertação feminina. Se a primeira autobiografia de Elizabeth Gurley, Expondo Minhas Próprias Ideias, A Garota Rebelde, oferece vislumbres fascinantes de suas experiências como ativista da IWW, o segundo livro, A História de Alderson, Minha Vida como Prisioneira Política, revela uma maturidade política renovada e uma consciência mais profunda em relação ao racismo. Durante a investida da era McCarthy contra o Partido Comunista, Flynn foi presa em Nova York com outras 3 mulheres, acusada de ensinar a defender a subversão violenta contra o governo. As outras eram Marian Bashard, Beth Gunnett e Claudia Jones, mulher negra que imigrava de Trinidad para os Estados Unidos quando jovem. Em junho de 1951, as 4 comunistas foram levadas pela polícia para a Casa de Detenção Feminina de Nova York. O único episódio agradável que iluminou nossa estadia ali envolveu a festa de aniversário que Elizabeth, Beth e Cláudia organizaram para uma das detentas. Abatida e sozinha, a prisioneira negra de 19 anos mencionou por acaso que no dia seguinte seria seu aniversário. As 3 mulheres conseguiram obter um bolo com o delegado. Fizemos velas para o bolo com lenços de papel, cobrimos a mesa da melhor forma possível com guardanapos e cantamos parabéns para você. Fizemos discursos em homenagem a ela e ela chorou de surpresa e felicidade. No dia seguinte recebemos um bilhete escrito por ela. Queridas Cláudia, Beth e Elizabeth, estou muito feliz pelo que vocês fizeram para o meu aniversário. Realmente não sei como agradecer. Ontem foi uma das melhores passagens de ano de minha vida. Acho que mesmo que vocês sejam todas comunistas, são as melhores pessoas que já conheci. O motivo de eu escrever comunistas nessa carta é que algumas pessoas não gostam de comunistas apenas por acreditarem que comunistas são contra o povo norte-americano. Mas eu não acho isso. Acho que vocês estão entre as pessoas mais gentis que já conheci em todos esses 19 anos de vida e nunca vou me esquecer de vocês. Não importa onde eu esteja. Espero que vocês saiam desse apuro e nunca tenham de voltar a um lugar como este. Depois que 3 das 4 mulheres, o caso de Marian Bashard foi julgado em separado por causa de seus problemas de saúde, foram julgadas com base na lei Smith. Elas foram condenadas e sentenciadas a cumprir pena no Reformatório Federal Feminino de Alderson, Virgínia. Pouco antes de sua chegada à prisão, uma ordem judicial determinou o fim da segregação em suas dependências. Outra vítima da lei Smith, Dorothy Rose Blumenberg, de Baltimore, já havia cumprido parte de sua pena de 3 anos como uma das primeiras detentas brancas a ser presa ao lado de mulheres negras. Nós nos sentimos satisfeitas e orgulhosas por trazerem comunistas para ajudar na integração das prisões. Ainda assim, como Elizabeth Gurley Flynn destacou, o fim legal da segregação nos alojamentos prisionais não resultou no fim da discriminação racial. As mulheres negras continuavam a ser designadas para os trabalhos mais duros, na fazenda, na fábrica de conversas, na manutenção e na criação de porcos, até que a segregação fosse abolida. Como uma das líderes do Partido Comunista, Elizabeth Gurley Flynn estabeleceu um profundo compromisso com a luta pela libertação negra e acabou percebendo que a resistência do povo negro nem sempre é conscientemente política. Ela observou que, entre as detentas de Alderson, existia mais solidariedade entre as mulheres negras, sem dúvida resultante da vida fora da prisão, especialmente no Sul. A mim parecia que elas tinham um caráter mais virtuoso e de longe mais forte e mais confiável, menos inclinado a bisbilhotar ou a deletar, do que as presidiárias brancas. Ela fez amizade mais facilmente com as mulheres negras da prisão do que com as presidiárias brancas. Para ser franca, eu confiava mais nas mulheres negras do que nas brancas. Elas eram mais controladas, menos histéricas, menos mimadas e mais maduras. As mulheres negras, por sua vez, eram mais receptivas a Elizabeth, talvez
porque sentissem nessa comunista branca uma afinidade instintiva com a luta. Claudia Jones. Nascida em Trinidade, quando a ilha fazia parte das Índias Ocidentais Britânicas, Claudia Jones emigrou para os Estados Unidos com a mãe e o pai ainda muito jovem. Mais tarde, ela se tornou uma das incontáveis pessoas negras em todo o país a se unir ao movimento pela libertação dos 9 adolescentes de Scottsboro. Foi por meio de seu trabalho no Comitê de Defesa de Scottsboro que ela conheceu membros do Partido Comunista, ao qual se juntou com entusiasmo. Por volta dos 20 anos, Claudia Jones assumiu a responsabilidade pela Comissão de Mulheres do partido e se tornou líder e símbolo de luta para mulheres comunistas do país. Entre os vários artigos que Claudia Jones publicou na revista Political Affair, um dos mais marcantes foi o texto de junho de 1949, intitulado Um Fim à Negligência com os Problemas da Mulher Negra. Nesse ensaio, sua visão sobre as mulheres negras tem o objetivo de refutar os estereótipos comuns da supremacia masculina em relação à natureza do papel das mulheres. A liberdade das mulheres negras, aponta Jones, sempre foi indispensável para a luta de seu povo pela liberdade. Raramente mencionado em textos históricos ortodoxos, por exemplo, era o fato de que as greves de mão de obra meeira dos anos 1930 foram incitadas pelas mulheres negras. Além disso, as mulheres negras tiveram um papel impressionante no período anterior à fundação do Congresso de Organizações Industriais, CIO, na sigla original. Tanto como trabalhadoras quanto como esposas de trabalhadores, nas greves e em outras lutas pela conquista do reconhecimento do princípio do sindicalismo industrial nos setores automobilístico, siderúrgico, de embalagens e etc. Mais recentemente, a militância das sindicatas negras demonstra-se na greve da mão de obra do setor de embalagens e mais ainda na greve da mão de obra do setor de tabaco, na qual líderes como Moranda Smith e Velma Wopsky surgiram como sindicalistas de destaque. Claudia Jones repreendeu progressistas e especialmente sindicalistas por não reconhecerem os esforços de organização dos trabalhadoras domésticas negras. Como a maioria das trabalhadoras negras ainda era contratada para funções domésticas, ela argumentou as atitudes paternalistas em relação às empregadas domésticas influenciavam a definição social vigente das mulheres negras enquanto grupo. Relegar continuamente as mulheres negras do trabalho doméstico ajudou a perpetuar e intensificar o chauvinismo dirigido contra elas. Jones não tinha medo de lembrar suas próprias amigas e camaradas brancas de que muitas pessoas progressistas e mesmo algumas comunistas ainda são culpadas de explorar trabalhadoras domésticas negras, e elas às vezes são culpadas de participar na difamação das empregadas domésticas, em conversas com suas vizinhas burguesas e com familiares. Claudia Jones era profundamente comunista, uma comunista dedicada, que acreditava que o socialismo guardava a única esperança de libertação para as mulheres negras, para o povo negro como um todo e, na verdade, para a classe trabalhadora multirracial. Por isso, sua crítica era motivada por um desejo construtivo de encorajar suas colegas e camaradas brancas a se livrarem das próprias atitudes racistas e sexistas. Quanto ao partido em si, em nossas agremiações devemos realizar uma intensa discussão sobre o papel das mulheres negras a fim de dotar a militância do partido de um entendimento claro para que possa empreender as lutas necessárias nas fábricas e nas comunidades. Como muitas mulheres negras argumentaram antes dela, Claudia Jones alegava que as mulheres brancas no movimento progressista, especialmente as comunistas brancas, tinham uma responsabilidade específica em relação às mulheres negras. As próprias relações econômicas entre as mulheres negras e as brancas, que perpetuam relacionamentos do tipo madame e empregada, nutrem atitudes chauvinistas e incumbem as mulheres brancas progressistas, especialmente as comunistas, de lutar conscientemente contra todas as manifestações de chauvinismo branco abertas ou sutis.
Quando Claudia Jones foi condenada à prisão com base na Lei Smith, indo para o Reformatório Federal Feminino de Alderson, descobriu um verdadeiro microcosmo da sociedade racista que já conhecia tão bem. Embora a prisão estivesse judicialmente obrigada a acabar com a segregação em suas dependências, Cláudia foi enviada ao alojamento das detentas de cor, o que a isolou de suas duas camaradas brancas, Elizabeth Gurley Flynn e Beth Gannett Flynn, em particular. Sofreu com essa separação, pois ela e Claudia Jones eram amigas próximas além de camaradas. Quando Cláudia foi solta em outubro de 1955, 10 meses depois de os comunistas chegarem a Alderson, Elizabeth ficou feliz pela amiga, embora ciente da dor que ela mesma sentiria pela ausência de Cláudia. Minha janela dava para a rodovia e pude vê-la partir. Ela se virou para acenar, alta, esguia, bela, vestida de marrom dourado, e foi embora. Esse foi o dia mais difícil que passei na prisão. Eu me senti muito sozinha. No dia em que Claudia Jones deixou Alderson, Elizabeth Gurley Flynn escreveu um poema intitulado Adeus a Cláudia. Esse dia se aproxima cada vez mais, querida camarada, quando eu com tristeza devo de você me separar. Dia após dia, um sofrimento lúgubre e sombrio em meu coração ansioso vem me arrastar. Não mais a verei andando pelos corredores, não mais verei seus olhos alegres e seu rosto luminoso. Não mais ouvirei sua risada jovial e sonora. Não mais serei envolvida por seu amor neste lugar tenebroso. Palavras não podem expressar o quanto sentirei sua falta. Estes são dias entediantes, solitários, de pensamentos não ditos. Sinto-me desolada e vazia, nesta manhã cinzenta e deprimente, encarando meus futuros dias solitários aos corredores da prisão, restritos. Às vezes sinto que você nunca esteve em Alderson, tão cheia de vida, tão distante daqui você parece, tão orgulhosa por andar, falar, trabalhar, ser. Sua presença aqui é como um sonho febril que desvanece. Mas agora que o sol brilha, entre a neblina e a escuridão, sinto uma súbita alegria, porque você pôde ir embora, porque você andará mais uma vez pelas ruas do Harlem, porque hoje, pelo menos para você, é de liberdade a aurora. Serei forte em nossa fé comum, querida camarada. Serei autossuficiente e aos nossos ideais firme e leal seguirei aqui. Serei forte e manterei minha mente e minha alma fora da prisão, encorajada e inspirada por memórias sempre amorosas de ti. Pouco depois da libertação de Claudia Jones, as pressões do macartismo levaram a sua deportação para a Inglaterra. Ela deu seguimento à sua atividade política por algum tempo, editando um jornal chamado West Indian Gazette. Mas sua saúde frágil continuou a piorar e logo ela contraiu uma doença que lhe tirou a vida. Ai, que triste. Bom, gente, esse foi o capítulo 10. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Eu fiquei um pouco passada com a morte aí da Cláudia. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Curta, compartilha, comenta. Vai lá no meu Insta, @sueli_dantas com 2 T's. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Obrigada pela sua presença até aqui. O próximo vídeo será o capítulo 11, onde ela vai falar de estupro, racismo e o mito do estuprador negro. Vejo vocês no próximo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.